E o que é o gerenciamento de pacotes? Nada mais do que um método para instalar software no Linux. É muito parecido, mas não é idêntico ao Windows. No Windows, geralmente, cada software vem com seu próprio instalador. Já no Linux, a instalação de um pacote é feita por um software à parte, que verifica o que vai ser instalado e procede com a instalação. Como exemplo, a gente pode citar o Yum, o apt, o Zyper e o DNF. E o que constitui um pacote? Então nós temos aqui o nome do pacote, no caso aí Amanda, que é um pacote de backup. Nós temos aí a versão 261P2, que é a versão. O release é o L6, que é o release disso. E nós temos no final a arquitetura, ou seja, para qual tipo de processador aquele binário, né, aquele pacote foi compilado. Nesse caso aí, para os processadores x86-64. E o final do nome do arquivo é RPM, porque se trata de um pacote do Red Hat. Então, num pacote, a gente tem o software propriamente dito, que vai ser instalado. Nós temos as dependências necessárias, ou seja, para esse software rodar, eu preciso de ter instalado o quê? Então, é muito comum um determinado software precisar de outro software para poder rodar ou precisar de uma biblioteca para poder rodar. Nós também temos as informações de versão desse pacote. Então, ele é versionado para poder sofrer updates, ou seja, quando o sistema tem informação de versão, ele pode ser feito update para uma versão mais nova. Nós temos também a arquitetura, né, para qual CPU ele foi feito. Essa informação não é só no nome do arquivo, né? O nome do arquivo indica isso, mas essa informação também é gravada nos metadados do pacote. Nós temos também instruções pré-instalação e instruções pós-instalação, ou seja, um pacote ele pode rodar algum script ou pode trazer alguma informação para você rodar alguma coisa depois da instalação. E geralmente ele também vem com uma assinatura, ou MD5 ou SHA, para poder fazer a verificação da integridade, ou seja, esse pacote ele está realmente íntegro, né? Quem fez ele assinou esse pacote e aí é possível verificar essa assinatura para você ter certeza que você está instalando um pacote que não foi adulterado no meio do caminho. Então nós temos aí duas possibilidades de instalação de software. A primeira, a instalação de software a partir do código-fonte, ele precisa então ser compilado. E aí nós temos dois Linux clássicos que utilizam esse modelo, que é o Gentoo e o Slackware. E também nós temos a instalação via pacotes, ou seja, os binários já está tudo prontinho para funcionar, não precisa compilar nada. E aí nós temos o tipo de gerenciamento de pacotes, que é o Debian. Né? Os arquivos aí vão ter final Deb. O Ubuntu usa também, o Linux Mint usa também. E nós temos o tipo RPM, que os Linux que utilizam isso são Red Hat, o SUSE, o OpenSUSE, o CentOS e o Fedora. Bom, em termos de gerenciamento de pacotes RPM, RPM significa Red Hat Package Manager, né? Ou gerenciamento de pacotes Red Hat. Os arquivos desse tipo de pacote, como a gente já falou, utiliza a extensão .rpm. É utilizado por Linux como o Red Hat Enterprise, o Fedora, o CentOS, o SUSE e o OpenSUSE. E os programas que podem ser usados para instalar software, né, pode ser o Yum, né, que é muito utilizado aí no Red Hat, no Fedora e no CentOS. O Fedora ele evoluiu o Yum e aí ele chamou de DNF. Né? No SUSE e no OpenSUSE a gente tem dois instaladores que podem ser utilizados, o Zyper ou o YaST. E também pode ser feita instalação de pacotes utilizando a lojinha, né, de apps da interface gráfica. O Debian, né, como a gente já falou, ele tem a extensão de arquivos .deb, é utilizado por Linux como o Debian, Ubuntu, Mint, Elementary OS, o Deepin e vários outros. E os programas que podem ser utilizados para instalar software, a gente tem o Aptitude,
que ele é uma interface de menus, né, no modo texto para poder instalar. Tem o mais simples possível, que é o apt-get, você passa o nome do pacote, ele faz o download do repositório e instala para você, também em modo texto, ou a lojinha de apps da interface gráfica de todos esses Linux. E independente da se é Red Hat ou Debian, né, a atualização de software hoje ela é um requisito, né, que todos os sistemas operacionais novos das distribuições modernas usam, que é checar periodicamente se há software para ser atualizado. Então elas colocam isso lá num agendador, isso checa de cada 2, 3 dias ele checa isso daí e faz uma notificação para o usuário ou no desktop da interface gráfica ou até no terminal. Quando o usuário loga, também faz essa notificação e o usuário tem a opção de aprovar ou não essas atualizações. Então agora na próxima aula nós vamos ver como que a gente faz a instalação de software ou no Red Hat ou no Debian utilizando aí o terminal e as ferramentas de instalação de software em modo texto.